Aí, estamos de volta, 11 horas e 36 minutos, hoje com nossa segunda-feira de Política e Sociedade no Paralelo 30, conversando sobre a intolerância religiosa, conversando sobre gênero, conversando sobre o crescimento do fascismo que a gente tem visto em nível mundial e também expressado, não poderia ser diferente, na nossa cidade aqui em Rio Grande. Estão presentes conosco na mesa Cristina Varela, Carolina Amaral, Jorge Melo, Márcio Caetano e Cristiano Wengel, que estão fazendo esse debate conosco e conversando sobre essas questões que a gente tem visto sendo atacadas aqui na cidade de Rio Grande e, como a gente comentava durante o intervalo, no Brasil afora e no mundo todo afora, tá? Com esse crescimento vertiginoso aí de condutas fundamentalistas, fascistas, né? Cada vez mais excludentes. E eu não sei... Carolina ia falar. Fazer um comentário. Caroline, né? Caroline queria falar disso. Eu queria pontuar também, nessa onda que a gente está conversando aqui, né? E pensar um pouco dos comentários que vocês fizeram, quanto a Cristina, quanto o professor Márcio, né? Que pensar que esse projeto, Escolas Promotoras da Igualdade de Gênero, ele foi um edital público que saiu no início do ano. Então, se inscreveram os professores e professoras que queriam participar desse projeto, né? E é interessante a gente olhar para esses dados, porque são profissionais da educação que estão querendo falar sobre isso, que estão precisando ter essa formação. Porque muitas delas, quando chegaram para nós, diziam assim, bom, eu tenho demandas na minha sala de aula. Eu tenho demandas que vêm dos alunos. Eles querem falar, eles querem entender... E eu preciso me preparar para poder conversar com eles também. Então, ora, eu fico me perguntando, será que as temáticas só vêm do GESE? Só vêm do Nós do Sul, quando a gente coloca? Não! Estão ali nos alunos, eles querem falar sobre isso. E a gente precisa... O que a gente diz, então? Né? Se um aluno tem uma pergunta, a gente diz que não pode? Que a gente não vai responder? Né? Então, a gente tem profissionais que estão preocupados em falar sobre isso, se qualificar para isso, né? É entender esse movimento, né? Um pouquinho do que a gente estava conversando. Essas demandas são da vida. São da vida. São da vida, são do cotidiano. Né? Só rapidamente, o que me preocupa, por exemplo, quando vocês colocam os argumentos, e principalmente aqui quando a Cristina coloca, né, a diferença, digamos, dos lados nessa disputa. O que é preocupante é quando nós temos um lado que trata de factoides, trata de mentira, realmente mentira na construção, além de ser extremamente intolerante na sua construção, nos seus argumentos, o que é lamentável, né? A gente fazer uma disputa que deveria ser democrática, aberta, para defender liberdade, a gente faça isso, né, tendo um posicionamento todo ele baseado em mentira, em factoides, o que prejudica e muito a qualidade do debate. A gente não consegue, de fato, fazer o debate como ele deveria ser feito, contribuindo, de fato, com toda essa questão que nós estamos discutindo. Vocês sabem que eu tive a alegria de participar das primeiras experiências de formação com professores e professoras acerca das temáticas de gênero e sexualidade no Brasil, isso ainda na década de 90, quando, inclusive, grande parte das universidades nem reconheciam essa temática como uma temática relevante a ser trabalhada na escola. Fazíamos isso por meio dos movimentos sociais e fazíamos isso não espetacularizando, mas respeitando as escolas nos seus cotidianos, né? Eu penso que o momento agora é o de respeitar a escola, e o que eu vejo é exatamente um desrespeito à escola, né? Um desrespeito aos docentes e às docentes que cotidianamente, como eu disse, vem lutando para manter a escola pública de pé, né? É importante chamar a atenção de que as escolas públicas não gozam dos recursos que elas precisam para fazer um bom trabalho. Mesmo em redes como a nossa, que tem apresentado dados interessantes de qualidade de educação, elas ainda têm recursos insuficientes para fazer o trabalho que deveria estar fazendo. Né? E aí, quando um vereador, desde discutir seriamente a educação na nossa cidade, desvirtua toda a discussão, como ele está fazendo, né? Vocês vejam que esse vereador se alia a pessoas como o Alexandre Frota, né? Que todo mundo sabe, é um artista pornô,
que tem se colocado hoje como a vanguarda da luta contra discussões de gênero no âmbito da escola. E rio ou choro? Né? Então, veja, olha os parceiros desse senhor. Não, e até, não que fosse um problema, mas segundo o moralismo deles, é bastante incoerente. Né? É justamente isso, né? Eu estou chamando a atenção disso porque, assim, o problema não é que ele seja artista pornô, mas ele, como artista pornô, pode opinar sobre o cinema pornô. Exatamente. A escola deveria ser o espaço de discussão daqueles e daquelas que lá estão, que de lá conhecem. É isso. Não é o caso desse senhor. É isso, exatamente. Então é nesse sentido que eu estou chamando a atenção. Deixa eu trazer rapidamente, gente, participação aqui, ó. Só para registrar, temos várias pessoas colocando aqui que estão nos acompanhando, algumas tentando nos acompanhar com problemas no áudio da NET, a gente já passou, tá, para a equipe técnica da FURG TV, tá? Então, a Cristina Waila, Cláudio Engel, que temos aí a Lu Cerchiaro e a Cedilene, que ligou agora, era para confirmar o horário da concentração proposta para hoje. Também a Érica já deu o retorno para ela no telefone, mas trago para vocês aí, temos bastante participações aí e o pessoal tá ligado na gente aqui no Paralelo, tá? Então, eu acho que não tem como não falar. Karina, né? desculpa, Karina Rocha está nos ouvindo também, colocou aqui, estou na escuta. Desculpa. Um abração para todo mundo que está escutando a gente aí. Eu acho que não tem como não falar dos ataques que a gente vem sofrendo, né? E principalmente com o MBL atacando exposições de arte, atacando diversas outras concentrações que a gente tem feito, ou movimentos, ou eventos, todos eles com a mesma desculpa de sempre, né? Atacando a ideologia de gênero, atacando em prol da moral cristã, em prol da família tradicional brasileira. A gente viu no Centenário Cultural, né? A gente, com o Queer Museum, a gente viu com a Judith Butler, e a gente tem que, daqui a pouco, expor isso, porque é um movimento que vem, como a gente comentava a nível mundial, que vem se organizando, né, em torno dessa moral falsa que eles pregam, tá? Uma moral ultrapassada, que faltou a palavra, desculpa, controladora, conservadora e que, cara, não faz parte de um século XXI que a gente vive hoje, que não deveria fazer parte, pelo menos, né, da maneira como a gente se constrói hoje enquanto pessoas, tá? Só que eles têm respaldo de partidos, eles têm respaldo de grupos políticos fortes, eles têm respaldo da mídia, eles têm respaldo de muita gente. Moralismo esse, Rafa, que não é nenhuma novidade histórica, né? A ascensão de governos fascistas são marcados por esse discurso extremamente moralista e intolerante, como que nós estamos vendo agora. No momento, né, às vésperas ali de 64 no Brasil, o golpe militar só foi possível porque teve apoio do movimento Tradição, Família e Propriedade, que a partir de uma perspectiva extremamente conservadora da Igreja Católica, apoiou e deu todo o suporte cultural e político para que a gente tivesse aí a consolidação de um golpe militar no nosso país, e é o que nós estamos vendo agora, que vem aí mundialmente se aprofundando, e no Brasil a gente tem casos aí, os recentes, né, como o caso do Santander, ou o que foi feito aí, os absurdos com Judith Butler, das pessoas que nem sequer sabem o que ela escreveu, sequer leram alguma página, uma linha do que ela escreveu, e vão lideradas, aí, como diz o professor Marcos, vão lideradas por Alexandre Frota para se contrapor, ou ainda o absurdo que foi semana passada a votação na CCJ da possibilidade aí da criminalização do aborto, inclusive em caso de estupro, isso sendo votado por 18 homens. Nenhuma mulher participando desse processo. Eu quero chamar a atenção disso, da importância de nós... 18 homens e uma mulher. A mulher foi a favor. Né? É isso. A mulher foi, aliás, contra enfim, a proibição, e os homens a favor. Eu quero chamar a atenção das cidadãs riograndinas, sobretudo as cidadãs riograndinas, que um projeto como esse, tanto quanto tantos outros que tramitam no Brasil afora, o que eles têm de interesse central, mas não têm coragem de assumir, né, é aviltar os direitos que mulheres conquistaram ao longo das histórias. Né? O que está em xeque aí é exatamente reforçar a desigualdade existente entre homens e mulheres. Né? A gente não pode esquecer, por exemplo, a reforma trabalhista, o que isso representou, inclusive para as mulheres. Eu não sei se as mulheres estão cientes, mas agora, mesmo grávidas,
elas não têm nenhuma proteção em situações de trabalho insalubre. Então, vejam, está se criando um clima social tentando justificar em torno dessa preocupação com o que as crianças vão ser quando crescer, como se a escola tivesse essa capacidade messiânica, né? Bem, gente, se a escola tivesse essa capacidade de messiânica de, no futuro, já estabelecer o que as crianças vão ser a partir do presente, eu tenho certeza absoluta que não estaríamos vivendo o que estamos vivendo hoje. A escola não tem essa capacidade messiânica, né? O que a escola tem, e quando é bem feito, é promover cidadania, né? Então, quando a gente chama a atenção das mulheres riograndinas, é porque um projeto como esse busca legitimar a desigualdade entre mulheres e homens e que, inclusive, é exatamente o que promove o abuso sexual, a violência contra a mulher, o feminicídio, né? A exploração infantil. Gente, não é necessário andar muito. A gente anda aí por espaços de Rio Grande, né? Só não vê quem está com os vidros tampados dos seus carros, né? Porque a gente vê que a prostituição infantil, infelizmente, existe em nossa cidade. Quem conhece os conselhos tutelares, e eu ando por essa cidade, né, tenho contato com os conselhos tutelares, sabe que o abuso sexual infantil é uma realidade da nossa cidade. Então, discutir gênero e sexualidade na escola é a possibilidade de trazer esse cenário a público e fortalecer crianças e adolescentes para que não sejam elas vítimas daquilo que, infelizmente, ocorre na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país, que é a exploração de mulheres, de meninas, né? A violência envolvendo homens. Então, são questões que a gente precisa trazer para a escola assim e discuti-la de forma séria, sem espetacularização. Por isso que eu acho que não é por acaso que quem propõe um projeto desse também é favorável a este absurdo que é a reforma trabalhista, é favorável também à criminalização do aborto, inclusive em casos de estupro, entre outras questões. É um pacote, né? É um pacote. Reforma previdenciária. E um outro, acho que só para acrescentar também o fato da confusão que muitas vezes se coloca e se vê nesses casos aí, tanto do Santander quanto a Judith Butler, e provavelmente será visto hoje que é fazer uma grande confusão de misturar discussões de gênero com comunismo, que não há qualquer relação com isso. É de um atestado de completa ignorância, e não falo isso de forma pejorativa, mas da falta de qualquer conhecimento sobre essas discussões, o que vem a ser uma coisa, o que vem a ser outra. Então se junta tudo isso num grande pacote, se joga junto também o PT, que virou um motivo de ódio, o Judas, aí se joga discussões de gênero, comunismo, PT, Lula, para as pessoas odiarem tudo junto num grande pacote de ódio. É o Marx transformando as pessoas em gays aí há quantos anos? Então, é de uma loucura, um absurdo que se cria. E não pode. A gente tem a responsabilidade aqui de não permitir que essas coisas sejam colocadas dessa forma, que se tenha um mínimo esclarecimento aí do que está se discutindo, o que está se colocando aí, que não dá. A gente acaba jogando num momento, um jogo de muita mentira, de muita confusão, muita ignorância. E o que se pede é que a gente tenha, no mínimo, respeito à democracia, que se tenha respeito, que se tenha tolerância e que se trabalhe com verdade. Se a gente não puder estar dentro dessas referências mínimas, aí fica realmente complicado. Eu acho até que tu pontuou o principal, assim, acho que esse movimento todo que tem se constituído, acho que final de semana foi onde deu a borbulha, né, toda essa discussão, a movimentação, aparece o projeto de lei, a votação. Eu acho que é pensar que, enquanto estamos numa democracia, essa movimentação tem que ser produtiva, ela tem que se fazer produtiva. Então, nós irmos hoje num movimento, entender o que está acontecendo na Câmara,
nós, digo todos, não defensores de um lado, defensores do outro, porque eu acho que hoje mais do que levantar uma bandeira é esclarecer, né? É tirar as dúvidas, é entender e sempre, claro, com muita tolerância e respeito. Então, eu acho que todos aqueles que têm dúvida têm que se fazer presente para entender, para tirar as dúvidas, para conhecer os movimentos, e a gente tem que promover um diálogo e não um embate, né? Então, a gente até agora tem sofrido uma série de ações ofensivas que não foram em nenhum momento respondidas por ninguém, né? Então, as ofensas que vêm no Facebook, em comentários, né, que vêm nos grupos de WhatsApp, nós recebemos constantemente essas ofensivas que estão circulando, né? E é importante pontuar que em nenhum momento a gente faz rebater, porque nós não vemos nisso algo produtivo. Não existe aí um diálogo. E o que nós queremos, enquanto grupos que defendemos, né, as discussões de gênero, que defendemos a educação, acho que antes de tudo, né, já foi colocado aqui, é o diálogo. Então, não adianta partir para ações ofensivas e para realmente a grosseria. A gente quer dialogar. A presença da comunidade hoje é importante para entender e para dialogar num movimento pacífico que vai produzir, porque a democracia é isso, é produzir relações que façam se construir numa sociedade mais justa e igualitária. Então, né, nenhum momento a gente vai dizer que né, o MBL existe, é um movimento, existiram ao longo de toda a história muitos movimentos assim. A oposição é o que faz nesse diálogo crescer e surtir, né, ser fértil. A gente tem que ter esse movimento, mas ele tem que ser um movimento de diálogo e não um movimento de violência e agressão. E até o momento a gente tem tido, né, muita violência, muita agressão e pouco diálogo. Então, acho que agora né, primar pelo diálogo. Se vamos lá hoje conversar, vamos conversar e não embater. Eu vou fazer um questionamento que eu sempre faço para o Cristiano. Tem como dialogar com fascista? Pois era, isso que eu ia dizer. O problema é quando o outro lado não está aberto ao diálogo. Quando a prática do outro lado não é a do diálogo, é a do ódio, do xingamento e da destruição. Justamente porque o diálogo permite tu organizar o pensamento. E não que eu e aí esteja indo contra tu joga no ar uma série de coisas que, na verdade, elas não estão relacionadas, elas nem sequer são verdadeiras, e tu transforma isso em xingamento. Tanto que é muito recorrente a prática desses grupos não terem seus espaços, não terem os seus eventos, se utilizam de espaços e eventos, e até de pessoas, como o caso do Judith Butler, de outros que não são das suas posições, para transformar em factoides, para filmar com celular e transformar isso num fato ali, só na base da agressão, do xingamento, e não de fato de uma discussão, de um processo de diálogo, um processo comunicativo minimamente esclarecedor que busque alguma conclusão possível. Mas no meio de tudo disso, quem é que está? A população rio-grandina. Né? E eu acho que é para eles que a gente tem que esclarecer isso, né? Realmente, não tem diálogo, a gente não tem tido, a gente tem recebido agressões. Mas a gente tem que esclarecer para a população rio-grandina que nosso objetivo é diálogo e que a gente quer convidar eles para o diálogo. Sim. Porque eu não preciso esclarecer nada com este vereador que é em oposição ao que eu penso, ao que eu acredito, mas eu tenho que esclarecer com a população. Porque enquanto eu, trabalhando na educação pública de Rio Grande, eu devo isso a eles. É o nosso diálogo democrático. Então, eu convido, acho que é a população que tem que se fazer presente e que tem que dialogar. Não preciso conversar com fascistas e realmente acho que não existe diálogo. Mas com a população a gente tem que conversar, tem que esclarecer e tem que explicar o que está acontecendo. E fazer um apelo, né? Que a população não seja massa de manobra, né? Exato. Que não replique os conceitos que eles vão largando, como o Cristiano falou, em factoides, em mentiras, que não replique sem pensar. Sim. Se tu queres, né, ter uma opinião a respeito, pelo menos te fundamenta, vai pesquisar, entende do que tu está falando e aí te posiciona. Tudo bem, se tu vai te posicionar à direita, se tu vai te posicionar à esquerda, se tu vai te posicionar a favor ou contra, mas te posiciona de maneira fundamentada. Não vai pra rua gritar ou xingar as pessoas sem entender do que tu tá falando, porque, cara, isso é a pior coisa que tem. Isso é massa de manobra de quem realmente está ganhando com isso. Né? Então, vamos fazer esse apelo que a população, então, realmente vá na Câmara de Vereadores hoje, vá conversar, que as pessoas, antes de replicarem os conceitos, vão lá bater um papo, dialogar, né, e entender o que é isso que está sendo discutido, que acho que daqui a pouco é o mais importante mesmo. Gente... Só mais acho que o importantíssimo... Acho que são 11h55. Não, é rapidinho. Esse momento, esse fato deixa claro, mais uma vez, que sempre, mas o momento que a gente vive no Brasil, no mundo, e no caso aqui no nosso município, deixa claro que a gente não pode se eximir da luta política, a gente não pode se eximir de ocupar os espaços públicos, de fazer as discussões necessárias, porque não adianta depois a gente se arrepender, puxa, se eu tivesse participado, se eu tivesse ido, não. É o momento, sim, para a gente se posicionar e fazer a luta política, a luta clara, a luta respeitosa, que é mais do que necessária. Deixa eu aproveitar e fazer um anúncio, já que a gente está falando de
antifascistas, ano que vem a gente já está confirmada a presença de Márcia Tiburi, no início do semestre, em março. Márcia Tiburi lançou um livro recente, Como Conversar com Fascistas, e ela vai estar conosco aqui na FURG, né? Então, convidamos a sociedade rio-grandina a estar conosco no Sena Corpus, que é só para vocês terem notícia do evento, é www.senacorpus.com.br. E aí, quem quiser continuar esse debate, nós estamos disponíveis, a nossa sala é a B17 do anexo 4 da FURG Carreiros. Para tudo, tu não faz isso, tu traz ela aqui. Eu estou sendo rápido. Tu vem com ela aqui no programa. Para aí, nós vamos deixar essa agenda marcada aí. Então, ótimo. Olha aqui, Rafinha. Então, sempre atualizando, o pessoal divulgou uma foto da porta de vidro do plenário, o plenário que foi reformado na Câmara, né? Uhum. E tem um aviso, população máxima, 140 pessoas. Hoje tem população máxima. É uma piada. Assim, então vai o chamamento. Vai ter senha de novo para entrar? Não. Tem a orientação. Isso porque o Poder Legislativo se caracteriza como sendo o poder do povo, né? A casa do povo. Tem a orientação de que se chegue 13 ou 14. Então, a todos e todas que querem e precisamos estar lá dentro também. Não só na frente, porque vai ter muita gente na frente, mas lá dentro, então, quem puder chegar antes da 1h é extremamente importante, tá? Gente, deixa eu agradecer aqui. Jorge, tu queria fazer mais uma colocação? Eu só colocar para distensionar um pouquinho, né? Manda. Entender, assim, reforçar o convite pessoal a comparecer na Embrapa, pelo amor de Deus, vão lá, distensione, vai ter pipoca, vai ter doce para as crianças, algodão doce, enfim, vai ter uma atividade, tá entendendo? Para o pessoal relaxar, o lugar é plausível, é muito bom mesmo. E, para finalizar, eu queria dizer que a nossa comissão organizadora aqui, o Nilson, o Alessandro, a Denise, o Gino e eu. Eu agradeço muito vocês essa oportunidade. E, para colaborar, eu gostaria de dizer o seguinte, eu como orientador educacional também dentro dessa área, só para fazer uma colaboração, nós estamos trabalhando dentro da inclusão nas escolas. Então, nós precisamos de projeto dos vereadores para facilitar a inclusão das crianças dentro das escolas convencionais. Isso que é a importância hoje. É isso que a gente faz um chamamento. E não essa adversidade desse tal vereador, que eu recuso também citar o nome dele, diante de um projeto inacabado, sem direcionamento plausível à população, e sim sectário, né, digamos, sectário ao mínimo do mínimo, e é isso, pessoal, é isso. Faço um chamamento também para que as pessoas estejam na Câmara de Vereadores hoje, a partir das 13 horas. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu que agradeço. A gente agradece aqui no Paralelo 30. Obrigado, Cristiano. Obrigado a todas e todos que estiveram com a gente. 11h59, a gente vai encerrando o nosso Paralelo 30 por aqui, então fica esse convite, esse chamamento, né, para todo mundo, todas e todas estarem conosco hoje na Câmara de Vereadores. Vamos fazer essa pressão, vamos mostrar o que a população rio-grandina realmente quer e o que é o interesse do povo, né, e não de grupos religiosos específicos. E a gente retorna amanhã com mais Paralelo 30. Valeu, muito obrigado e até lá. Não passarão. Não passarão. Não tem. Nessa casa ninguém quer a sua boa educação. Nos dias que tem comida, comemos comida com a mão. E quando a polícia, a doença, a distância ou alguma discussão nos separam de um irmão, sentimos que nunca acaba de caber mais dor no coração.